Graça e paz, meus queridos. Estamos de volta com mais um vídeo e hoje vamos continuar falando sobre idolatria, onde nós paramos no vídeo passado. Pois bem, a idolatria era considerada um pecado de rebelião e feitiçaria. Escavação arqueológica dirigida pela Universidade da Pensilvânia em 1925 encontrou indícios de que os terãs, ou seja, ídolos do lar, além de serem abomináveis deuses pagãos, eram objetos que assegurava do genro a sucessão da propriedade do seu sogro. Isso poderia explicar a ansiedade do materialista Labão em recuperar os ídolos desaparecidos de sua casa, bem como a presença de terafins nos lares de vários hebreus, como é registrado na pesquisa. Então, quando a filha de Labão, ela roubou os ídolos, ele ficou furioso e veio no encalço procurando recuperá-los, e talvez fosse por causa disso, desse direito que, segundo se pensa, os ídolos dariam da propriedade como se fosse um documento. Pois bem, veja o que diz o profeta Oséias, no capítulo 3 e verso 4. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal do lar. E em Zacarias 2 e versículo 10 está escrito o seguinte: porque os ídolos do lar falam coisas vãs, e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelha, aflito, porque não há pastor. Então, estamos notando que a idolatria sempre foi um problema no meio do povo de Deus. Outra coisa que precisamos pensar é que havia ídolos pequenos e também havia ídolos grandes. Tão pequenos a ponto de poder escondê-lo debaixo da sela de um camelo. Aqueles miudinhos, né, que tinham nos lares. Os hebreus tinham isso, apesar de ser condenado pelas Escrituras. Então, veja, meus queridos, que diz o texto de Gênesis, capítulo 31, verso 34. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e o pusera na sela de um camelo, e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não achou, porque esses ídolos eram ídolos pequenos. Mas havia também ídolos tão grandes que, pelo tamanho deles, eles podiam ser confundidos com uma pessoa. Diz em 1 Samuel, capítulo 19, versos 12 a 17. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou.
Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que viesse a Davi, ordenando-lhes: trazei-o mesmo na cama, para que o mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu Mical: porque ele me disse: deixa-me ir, senão eu te mato. 1 Samuel, capítulo 19, 12 a 17. Então, veja bem, vemos aqui que havia ídolos pequenos e ídolos grandes, que dava para confundir com uma pessoa. É estranho que a mulher de Davi tenha em casa um ídolo do lar ali, porque aquilo não foi arranjado de última hora. Ela tinha esse ídolo em casa. E por que tinha? É estranho um hábito desse no meio do povo de Deus, uma vez que isso é condenado pelas escrituras sagradas, né? Pois bem, então, como eu estava dizendo, é estranho que a mulher de Davi tenha em casa um ídolo lá. Os ídolos sempre acompanharam o povo de Deus. Em Amós, no capítulo 5, 25, 26, diz assim: apresentaste-me vós sacrifício e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levaste Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizeste para vós mesmos. Então, aqui, mais uma vez, é confirmado que o povo de Deus tem ídolos em casa. E isso está errado. O cativeiro veio por causa da idolatria. A idolatria sempre trouxe maldição. Veja que, como nos dias do Novo Testamento, o texto de Atos citado por Estevão, no capítulo 7, verso 42 a 43 de Atos, ele diz: mas Deus se afastou e os entregou ao culto da milícia celestial, como está escrito no livro dos profetas: ó casa de Israel, porventura me ofereceste vítimas e sacrifício no deserto pelo espaço de 40 anos? E acaso não levaste o tabernáculo de Moloque e a estrela do Deus Refã, figura que fizeste para adorar? Por isso desterrarei para além da Babilônia. Então veja que são costumes, práticas estranhas no meio do povo de Deus. Então, alguns comentaristas, eles acham que, pelo fato de Raquel estar magoada com o pai Labão, ela furtou os ídolos do lar porque pensava em conseguir propriedade do pai, uma vez que os ídolos tinham o valor como documento, pois sentia-se lesada pelo pai. Ela fala que o pai vendeu elas e consumiu o dinheiro. Então, sentia-se lesada pelo pai. Há outros que pensam que também que Abraão chegou a ter uma fábrica de deuses.
Isto antes de conhecer a Deus, é claro, né? Chegou a ter uma fábrica de Deus. Então, a tradição judaica diz que era o pai de Abraão, que era Tera, né? Ou Terá, que que fabricava deuses. Em Harã se adorava um deus chamado Sim, um deus na forma de lua, e esses deus era o padroeiro de Harã, cidade de que Abraão morou por certo tempo, e em acadiano ele se chamava Nana. É interessante que esses deuses, eles eram retratados e às vezes se usavam em pingentes, nos brincos, né? E lembra que quando Jacó sai, ele manda tirar os deuses e diz que tiraram os brincos e enterraram por causa disso, por causa desses deuses que havia entre o povo de Deus, práticas totalmente estranhas ao povo de Deus. E é interessante que João de Souza Filho, no seu livro A Arte da Guerra, editora Mensagem para Todos, disse o seguinte: a tradição religiosa afirma que Abraão e seu pai tinham uma fábrica de ídolos, viviam da fabricação de ídolos, e foi nesta devoção que Deus, o Deus vivo, o verdadeiro Deus, se revelou a eles. E então, ele conhece a Deus a partir dali. Estevão afirma que foi ainda em Ur, pequena cidade na foz do rio Eufrates, que Deus se manifesta, né? A ele, que Deus se revelou a Abraão. E no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais para que nosso vídeo não fique muito grande, sobre Atos 7 e 2, onde Abraão, onde Deus se revela a Abraão, que era um adorador de deuses estranhos. Então, os deuses sempre estiveram no meio do povo de Deus, essa prática estranha, e nós como cristãos temos que tirar os ídolos, que não são somente imagens, mas tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Deus o abençoe.